Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queria trazer uma pequena reflexão aqui no Salmo 73, Salmo de Asaf. Vou ler o versículo 1, 2, 3 e 4, e depois lerei os versículos 24, 25 e 26, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes a ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O versículo 24 diz assim: Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Nós vemos aqui Asaf confessando através de um salmo, através de uma canção. Os salmos são canções, orações em forma de canções, agradecimentos, queixas, até mesmo queixas, como nós vemos aqui Asaf confessando uma queixa dele, confessando até mesmo um pecado dele. Tanto que o versículo 2 diz que quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou que eu se desviasse os meus pés. Ele começou a olhar a prosperidade do ímpio, ele começou a observar e sentir até mesmo inveja do ímpio, do homem mau, do malfeitor, porque eles praticam o mal, fazem tudo que é mal e prosperam. Não há castigo para eles, não há problemas, ao contrário, eles prosperam mais ainda. Então Asaf parou para observar essas coisas. Asaf lamentou, se queixou dessas coisas, quase seus pés se desviaram, até mesmo do Senhor, por causa de estar vendo tanta coisa errada entre os homens, os maus, os ímpios, e eles não sofrem punição nem castigo, ao contrário, só prosperam. Então Asaf, ele fala isso, ele se queixa: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, e para eles não há preocupações. Eles faziam tudo de errado, cometiam atrocidade, pecado, maldade, e estavam com suas mentes tranquilas, sem nenhuma preocupação, deitava ali no seu travesseiro e dormia o sono tranquilo. Todos esses que faziam a maldade, todos esses que eram arrogantes, eles não tinham preocupações nenhumas e nem eram afligidos. Então Asaf começou a observar essas coisas. Porém, lá na frente, como Deus sempre faz com os seus servos, Deus se revela, Deus mostra ao seu servo Asaf muito mais além do que ele está enxergando. No versículo 24, Deus começa a mostrar a Asaf algo que está muito mais além do que se dá bem aqui na terra. Deus mostra a Asaf que a comunhão com Deus, com o Senhor, o relacionamento com Deus é muito mais superior a qualquer coisa ou qualquer benefício da terra. O versículo 24 diz: Tu me guias com teu conselho,
e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Então pensa, a visão de Asaf aqui já foi mudando. Quando ele conseguiu enxergar e atender os conselhos de Deus, quando ele conseguiu se achegar a Deus e a Deus se achegar a ele. Então ele começou a enxergar, a ter uma visão melhor do que realmente está acontecendo ali e do que é o principal. Como diz o Catecismo de Westminster, a pergunta primeira que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim ou o propósito absoluto e final do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, gozar-se em Deus, se alegrar nele eternamente. Então Asaf conseguiu enxergar isso aqui agora. O propósito principal do homem, que é alegrar-se em Deus. No versículo 25 ele diz: que mais tenho eu no céu? Ou seja, eu não preciso de nada, eu não preciso nem prosperar na terra, como os ímpios prosperam, porque o fim deles será terrível, o fim deles está guardado, como diz o ditado, né? O que é bom para eles está guardado, o deles estão guardados, como diz o ditado aí popular. Então o versículo 26 diz assim: ainda que a minha carne ou o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Ele está falando, nesse mundo, embora as coisas dêem errado para mim, embora talvez eu nem prospere como os ímpios, como as pessoas prosperam, Deus é a minha herança, e Ele que fortalece o meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. É isso que Asaf diz. É bem melhor estar com Deus, é bem melhor estar com Cristo, é bem melhor estar na presença do Senhor do que qualquer bem nessa terra, meus irmãos. Qualquer bem, qualquer prosperidade. Se você tem qualquer prosperidade nessa terra e está distante de Jesus Cristo, você é o mais miserável e pobre homem nessa terra. E o seu fim será trágico. Porém, aqueles que se voltam para Cristo e Cristo se volta para eles têm uma herança eterna. Eles têm a presença, nós temos para sempre a presença do Deus vivo. O próprio Cristo diz que aonde eu estiver, vós também estará comigo. Então, meus irmãos, a melhor coisa nessa terra e na terra vindoura, que é o reino dos céus, a melhor coisa é estar na presença do Senhor. Ele é a nossa herança. É Ele que nos faz e que nos dá a plena satisfação, que nos faz alegre. É a Ele que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Cristo, Ele é o nosso único Senhor, a nossa única satisfação, nosso único prazer está em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então Asaf, no final do seu salmo, compreendeu isso. Os olhos dele foram abertos de verdade e ele compreendeu os conselhos de Deus, e ele compreendeu que não há outro além da terra, na terra. E ele compreendeu que Deus é a fortaleza do coração dele e que Deus é a sua herança para sempre. Eu vou ler o versículo 28 para fechar, que diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, com nosso Senhor Deus. Ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Bom é estar com Deus, ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. É melhor do que tudo nesse mundo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.